Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudio Real, sou psicólogo, professor, tenho formação em Mindfulness e sou psicólogo clínico cognitivo comportamental. Bem, gente, hoje a gente continua conversando sobre Mindfulness. Só lembrando, né, no vídeo passado, eu conversei sobre o conceito de Mindfulness, né? Como definir Mindfulness da melhor maneira possível, né? Porque, na verdade, sempre definir com um determinado conhecimento, ele é complexo, né? Mas a gente se esforça ali para colocar o conceito da maneira mais simples possível para o entendimento das pessoas. Bem, então hoje a gente continua conversando um pouquinho sobre Mindfulness, né? É natural, por exemplo, que as pessoas, quando ouvem falar do conceito de Mindfulness, começam a se perguntar, sim, mas como é que a gente pode desenvolver essa capacidade, né? Como é que a gente pode praticar Mindfulness no nosso dia a dia? Como é que a gente torna isso, né, algo mais prático, né? Então hoje, gente, com base nesse tipo de questionamento, de pergunta, que normalmente aparece quando a gente começa a falar e conceituar Mindfulness, é que eu vou falar sobre algumas atitudes que constituem os pilares do Mindfulness, tá certo? Para discutir esse tema, gente, eu me baseei no texto do psicólogo, doutor em psicologia, Bernard Ranger, do livro Psicoeducação Cognitivo-Comportamental, tá? Então, vamos conversar primeiramente, né, sobre o primeiro conceito, né? O primeiro, na verdade, a primeira atitude Mindfulness. Então, a primeira atitude Mindfulness que você pode utilizar para o seu dia a dia é a paciência. Veja só, gente, há momentos em que as coisas acontecem no seu próprio tempo. E que não adianta apressar as coisas para ir logo para outras coisas. Então, tem coisas no qual você não pode acelerar. Não adianta tentar acelerar, que não vai acelerar. Tá? E você só fica só estressado, ansioso, nervoso, tá ok? E se você sempre tem uma atitude de apressar as coisas, de sair logo do ponto A para ir para o ponto B rapidamente, para você continuar fazendo outras coisas, é um momento de você se questionar: por que eu tenho sempre que apressar as coisas? Por que as coisas têm que ser sempre para ontem? Qual é o valor disso? Tá certo? Então, a primeira atitude é exercitar a paciência. E ao exercitar a paciência, tente, gente, aproveitar cada instante, tente aproveitar cada momento, aprecie o momento. Uma outra atitude é a da mente de iniciante. O que é isso? Né? É ver tudo como se fosse a primeira vez. Então, a ideia é você observar as coisas e, ao verificar as coisas, observar as coisas, veja como se estivesse olhando aquilo como uma criança, como um principiante. Veja com um olhar novo, evitando os pensamentos, os conceitos prévios, os juízos de valor e os sentimentos que envolvem aquela experiência ou aquele estímulo no qual você está entrando em contato. Tá? Então é uma atitude muito importante em Mindfulness, essa mente de iniciante. Uma próxima atitude, gente, que eu acho que é muito importante para o nosso dia a dia, né? Uma atitude Mindfulness extremamente importante, que é confiar em si mesmo. Porque assim, gente, confiar em si mesmo, ela é muito importante, na verdade, para todos os aspectos da nossa vida. Então, a ideia é você enfatizar, né, a importância de ser responsável por ser você mesmo, tá? E aprender a ouvir e a confiar em si mesmo, tá? Ouvir a si mesmo, confiar em si mesmo. Porque, assim, tem pessoas que botam, assim, uma extrema importância a outras pessoas, à opinião de outras pessoas, que está sempre atento ao que as outras pessoas dizem para tomar decisões, para ter atitudes na vida. Eu não estou dizendo com isso que você deva desprezar as pessoas que têm experiência, que são sábias, né, naquilo que faz. Não estou dizendo isso. Mas, além de escutar essas pessoas que têm mais experiência, comece a desenvolver essa autoconfiança para que você possa, então, tomar decisões no final das contas, né? Porque no final das contas, quem vai tomar a decisão é você mesmo. Então, se você não confia em si mesmo, não adianta ficar ouvindo outras pessoas o tempo todo, você fica andando em círculos. Então, a ideia é confie em si mesmo, acredite em si mesmo e se sinta capaz de ouvir o que sua voz interior fala para si mesmo, entrando em contato com sua própria intuição, certo? A próxima atitude
Mindfulness é não se esforçar, tá? Mindfulness, gente, é o não fazer. É simplesmente estar. E assim, gente, se você está se esforçando para ficar mais relaxado, está se esforçando para ficar, sei lá, mais iluminado, para controlar, né, sua dor, para se tornar uma pessoa melhor, você não está praticando Mindfulness, né? Mindfulness envolve simplesmente prestar atenção ao que estiver acontecendo. Se você está, eu estou fazendo um grande esforço, Cláudio, para meditar, então você não está conseguindo meditar, né? A meditação que a gente comentou nos vídeos anteriores, né, ela envolve um estar presente, tá bom? Sem esforço muito grande para você executar aquela ação. Então, estar mindfulness, ele é simplesmente estar, né? Sem um esforço nesse sentido. Então, quanto mais você esforça, pensando já num objetivo final, pior fica para você, menos atitude mindfulness você está tendo. Bem, a outra atitude, gente, diz respeito a aceitar as coisas como elas são, no momento presente. Então, é aceitar aquilo, gente, que você não pode modificar. Novamente, o que eu sempre comento, né? A questão da pandemia que a gente está vivenciando. A gente está vivenciando uma situação de quarentena, a gente está vivenciando uma situação de dor, né? Sofrimento, ansiedade, angústia, em decorrência das mortes, em decorrência da doença, em decorrência do isolamento. Veja só, a gente pode mudar isso? Não. Isso a gente não pode mudar. Então é aprender a aceitar as coisas que a gente não pode modificar, tá certo? O luto a gente não pode modificar. Uma vez que o ente querido se foi, a gente tem que viver isso e aceitar isso. Agora, só sempre, gente, ressaltando que aceitar coisas que você não pode modificar não quer dizer ter uma atitude passiva e simplesmente não tomar ações aquilo que você pode modificar, tá certo? E não significa também abandonar seus princípios, abandonar seus valores, tá? Outra atitude muito importante é se desapegar. Desapegar-se, gente, é extremamente importante, tá? As pessoas ficam presas a coisas, a conceitos, a valores, a ideias e não saem do lugar, né? Essa prisão é como se você estiver carregando um saco de tijolos nas costas. Fica carregando isso, se desapega, né? Aprenda a se desapegar das coisas que já não tem valor para você, né? A atitude do desapego, eu me lembro sempre de uma história, né, que contam, que eu acho bem interessante, metafórica, né? Na Índia, para você capturar macacos, você coloca um coco preso a uma árvore, um coco vazio, e dentro desse coco você coloca uma banana. Aí o macaco coloca a mão dentro do coco e tenta tirar a banana, né? Ao tentar tirar a banana, se ele estiver segurando a banana, ele não consegue e fica preso ao coco. É a armadilha do macaco, né? Então você prende o macaco, ele não consegue sair simplesmente porque ele não consegue soltar a banana. Se ele soltar a banana, a mão dele sai certinho do buraco de novo, do furo, né? Do coco. Então essa é uma metáfora bem interessante, né? Será que você está preso ali, né, ao coco como um macaco, né? Preso a convicções, preso a coisas? E finalmente, a última atitude seria a compaixão, que envolve, gente, sensibilidade ao sofrimento dos outros e de si próprio, tá? E, principalmente, compromisso em aliviar esse sofrimento. Se você estiver praticando todas essas atitudes, se você estiver fazendo meditação, você querendo ter uma atitude mais mindfulness, né, na sua vida, não adianta nada se você não estiver preocupado com o outro, se não estiver sensível ao outro, atento ao outro, e não estiver também sensível a querer aliviar esse sofrimento, tá? Pois é, gente, o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês é assim: pensem, efetivamente, eu estou conseguindo praticar essas atitudes? Isso é possível para mim? Eu estou conseguindo fazer isso no meu dia a dia? Se não, como eu posso fazer, né, para começar a praticar? E a gente continua, então, no próximo vídeo, conversando sobre isso, tá bom? Então, até mais, até a próxima.